Os 10 mandamentos para você enriquecer, segundo o bilionário Lírio Parisotto. Lembrando que ele tem mais de 10 bilhões de reais investidos, também tem um foco em dividendos e é um dos maiores investidores aqui do Brasil. O primeiro mandamento, basicamente, é não perca tempo com IPO. Você paga a conta literalmente. O que ele quer dizer? A IPO é uma empresa que foi recentemente listada na bolsa, como é o caso de Caixa Seguridade. Qual que é o problema de você investir em empresas recentes? Normalmente, ela não tem indicadores e médias bem consistentes e ela é lançada num valuation muito esticado. No caso de Caixa Seguridade, logo no começo, ela chegou a quase R$11. Então, se a pessoa tivesse entrado toda aquela época, teria amargurado toda essa queda. Se tivesse comprado, claro, não tem como prever, mais barato, teria tido uma rentabilidade muito maior. Até porque o princípio de grandes investidores como Décio Bazin, Luiz Barsi e o próprio Lírio Parisotto é não investir em IPOs, a não ser uma exceção, que seja Caixa Seguridade, até porque é uma empresa que já tem nome, já está há muito tempo, e tem uma sinergia muito forte com o Banco Caixa. Nesse caso, estou pegando um IPO de sucesso, mas se você for comparar todos os IPOs que tivemos recentemente, grande parte deles acabam dando prejuízo e é lançado no mercado a um preço muito fora da realidade, uma empresa muito cara. O segundo mandamento seria pouca diversificação. Uma ação por mês é mais do que o suficiente, ou seja, 12 ações na sua carteira. O que ele quer dizer com isso? Você pode ter mais ações, mas suas principais concentrações precisam ser em até 12 ações, porque se você tem muitas ações, fica difícil acompanhar sabiamente e com eficiência uma por uma. Você tendo poucas ações, você sabe certinho como que funciona a empresa, como que está indo, os fatos relevantes, o que está acontecendo no mercado, qual que é o preço justo, qual que é o preço teto dela. Assim você faz aportes mais consistentes e inteligentes. O terceiro mandamento seria compre preferencialmente empresas protegidas da entrada de concorrentes e que forneçam um bom fluxo de caixa. O que ele quis dizer com isso? Quero mostrar dois exemplos de empresas. A Vivo, no ramo de telefonia. Lembra que o Luiz Barsi tem aqueles setores bestes, bancos, energia, saneamento, seguros e telecomunicações? O setor de telecomunicações hoje em dia já está obsoleto. A Vivo é considerada uma das melhores empresas deste ramo e mesmo assim não é boa. Ela é negociada a um preço sobre lucro muito alto, paga um dividendo baixo, deu um retorno muito baixo em 10 anos. Mesmo ela tendo um payout de 90%, ou seja, distribui quase tudo que ela lucra, o dividendo é muito baixo, o seu ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, é muito baixo também, sua margem líquida é baixa, ela só vem caindo seus lucros com o tempo, sua liquidez corrente também é baixa e seus dividendos não crescem desde 2018. Então, quando você investe numa empresa que já está obsoleta, que tem muita entrada de concorrência, tem muitas empresas no ramo de telefonia, inclusive a empresa do Elon Musk, o internet via satélite, é uma das potenciais ameaças. Já se você pega a Klabin, uma empresa para o médio prazo, é um setor difícil de ter concorrentes, o investimento é muito alto. Digamos que só temos 3 empresas que são deste ramo, a Klabin, a Irani e a Suzano. A Klabin ela tem um bom fluxo de caixa, já que o seu payout não é nem em cima do seu lucro líquido, mas sim do seu EBITDA. Então ela gera muito caixa e também está bem endividada. Então essa é a característica de uma empresa que tem um setor difícil de ter concorrentes, precisa de muito capex e acaba se endividando bastante, mas também é uma dívida para crescimento. Se é uma empresa que tem um bom fluxo de caixa, ela consegue honrar com suas dívidas e consegue crescer ao mesmo tempo. Claro, os dividendos não são tão altos, mas você é recompensado com o crescimento. Claro que a Klabin não deu um excelente retorno em 10 anos, porque foi uma empresa negociada muito cara. Agora, nos últimos anos, que ela está sendo negociada num preço mais atrativo e que está fazendo investimentos que aumentarem muito sua capacidade produtiva, que é o caso do Puma 2 e do Projeto Figueira. Então, é empresa para o médio prazo. O quarto mandamento é fique longe das empresas que têm sede em países exóticos. Então, realmente é complicado você investir em uma empresa que não está bem firmada aqui no Brasil, que tem diferenças tributárias. Mas esse é o caso de poucas empresas aqui do Brasil. Podemos dizer que a Taurus está firmada mais no mercado norte-americano, na Índia, está expandindo para o resto do mundo, mas é por causa do seu segmento, que é característico. O quinto mandamento é não compre empresa que dê prejuízo. Empresa com lucro não quebra. Isso o Lírio Parisotto vive falando. Nunca vi uma empresa quebrando que tenha lucro. Claro, uma coisa é a empresa dar prejuízo em um trimestre, não tem problema. Inclusive o próprio Banco do Brasil já deu prejuízo, a Klabin. Tem empresas boas que já deram prejuízo trimestrais, mas ficar um ano inteiro dando prejuízo é inadmissível. Seguindo a critério de Décio Bazin, você não poderia ter uma empresa que deu prejuízo no ano inteiro fiscal.
O sexto mandamento consiste na liquidez. Ela é fundamental. Precisamos sempre da porta de entrada e da porta de saída. Claro, esses mandamentos faz bastante tempo que foi criado. Então naquela época a bolsa tinha muito menos liquidez do que tem hoje. Se você for pegar as ações da bolsa hoje que são famosas, praticamente todas têm uma liquidez suficiente. Para quem é um pequeno investidor não tem problema, a não ser que você seja um mega investidor. Mas tem muitas small caps, inclusive que têm liquidez diárias acima de milhões. Então não terá problema com isso, a não ser que você invista numa empresa que é muito pequena e muito desconhecida. Aí sim, além de ter pouca liquidez, pode sofrer manipulações nos preços. O sétimo mandamento é procure coisa boa e barata. Coisas boas tem bastante, barato também, mas as duas juntas é que é difícil de encontrar. Então realmente faz sentido. Se você for pegar as 50 maiores empresas aqui do país, ou seja, empresas perenes, previdenciárias, todas elas são boas. Claro, umas podem estar passando por momentos difíceis, aí cabe a você entender o momento que está passando, mas baratas tem poucas. Tanto é que por isso o método previdenciário é muito útil para nós. Se você for comparar o preço teto de cada empresa, você consegue observar o que está barato, claro, exigindo um dividendo mínimo aceitável. Então o Banco do Brasil não estaria barato, a R$ 55, a Taesa também não, a Transmissão Paulista muito menos. O meu preço teto está marcando R$ 28, mas eu não consideraria esse indicador isolado, até porque você precisa olhar preço sobre lucro também. A Klabin hoje estaria barata, abaixo de R$ 4,50, não seria exatamente uma pechincha, mas estaria aceitável para compra. BB Seguridade, de acordo com o dividendo projetado no próximo ano, até teria uma certa margem de segurança de R$ 34, mas eu seria mais criterioso por ser uma empresa estatal e teria meu preço teto a R$ 33, então hoje não estaria tão atrativo. Irani, você poderia comprar também, estaria atrativo. Caixa Seguridade já passou do preço teto. Bradesco, você também poderia comprar, está bem atrativo. Claro, não é mais uma barganha como foi há alguns meses atrás, mas ainda teria margem de segurança. Copel, você não poderia comprar. Sanepar, muito menos, subiu muito. Indústrias Home, uma small cap, você poderia comprar. Então você exigindo um dividendo aceitável, projetando um lucro para o próximo ano, claro, usando bom senso. Você chega no preço máximo que você pode pagar. Assim você identifica ações baratas e usa o seu dinheiro com maior eficiência. Mas você não pode confundir e usar simplesmente o preço teto como tomada de decisão. Você tem que entender como está a empresa, se tem uma boa eficiência. Às vezes a empresa é barata a vida inteira, porque ela não cresce, não tem uma boa eficiência, dá prejuízo. Então não confunda ações baratas com ações boas. Geralmente ações boas que estão baratas ficam pouco tempo baratas e você tem que aproveitar essa oportunidade. O oitavo mandamento é nunca dê ouvidos a espíritos santos de orelha. Faça o dever de casa, analise e avalie. Então isso na verdade, ele não está referindo a espíritos em si, mas sim a rumores do mercado, casos de análise com opiniões tendenciosas, opiniões de terceiros que não entendem do que estão falando. Então quando uma pessoa fala venda tal empresa ou compre tal empresa, tenha sua própria conclusão, não vá na onda dos outros. Nem mesmo bilionários acertam todas, imagine nós, meros mortais. E eu que sou investidor recente, tenho 1 ano de bolsa, já presenciei por algumas situações. Transmissão Paulista, minha maior posição da bolsa, eu aproveitei o que aconteceu recentemente com a Eletrobras. Comprei num bom preço médio, subiu 20% em tão pouco tempo. Então eu elevei meu dividendo yield on cost. Se você tivesse seguido a opinião de casas de análise, eles mandavam vender. Hoje mandam comprar, simplesmente por especulação, por sardinhagem. A empresa não tinha perdido fundamentos, não chegou nem perto, simplesmente um rumor de venda da Eletrobras, não teria problema. Eu aproveitei e comprei num bom preço médio, então não dei ouvidos a essas opiniões de terceiros. Mesma coisa com a Vale, quando estava a menos de R$ 70, todos recomendavam venda, achavam que iriam cair mais, mas na verdade não foi bem isso. Quando passou dos 75, aí sim as casas de análise recomendavam comprar, não tem sentido nenhum, agora que não tem margem de segurança. Banco do Brasil a mesma coisa, hoje mandam comprar a R$ 40, R$ 35, estavam recomendando venda que estava muito caro. Então você não precisa levar em 100% em consideração a opinião das pessoas e das casas de análise. Use como uma análise complementar à sua, absorva o que é útil e filtre as informações. O nono mandamento, basicamente, é tenha coragem e personalidade de enfrentar a maré contrária. Controle o medo na queda e a ganância na alta. Então esses são os mais importantes. O Ibovespa em 2020 estava nas suas máximas históricas e teve uma queda muito acentuada em 2020 por causa da pandemia. Então a pessoa que teve uma certa ganância, identificou que estava barato, foi um cenário atípico que acontece poucas vezes em décadas, pode ter aproveitado e enchido o carrinho que teve boas rentabilidades. Claro,
Aí quando chegou a 130 mil pontos em junho de 2021, porque a bolsa se recuperou muito rápido, aí a pessoa poderia ter identificado que estava muito caro. As empresas eram negociadas num preço-lucro muito alto, a bolsa estava na sua máxima histórica, aí você pode tirar um pé do acelerador um pouco. Você não precisa fazer grandes aportes. Aí você pode se perguntar, mas olhando o passado é fácil. Na verdade não é. Hoje mesmo você identifica que a bolsa está na sua máxima histórica. Claro, ela pode continuar subindo mais, mas não tem mais tantas ações baratas. Eu não vou comprar mais qualquer coisa. Eu vou comprar simplesmente ou o que está barato ou eu faço caixa. Não vou comprar empresas caras. Então é isso que você deve fazer. Quando teve essa queda depois de mais de 20%, a bolsa retornando para 100 mil pontos, 96 mil pontos, as empresas estavam de graça. Banco do Brasil a R$30, Irani a R$8, Klabin a R$3,60. Então a pessoa que fez caixa, ou então deixou de aportar um pouco em 2021 porque estava muito caro, em 2022 surfou uma alta valorização em John Cost. Então você tem que saber controlar suas emoções. Pense comigo, quando está muito cara, não adianta se afobar e querer comprar. Sua rentabilidade vai ser pior do que o CDI. Então por que você está investindo na bolsa, assumindo risco, sendo que você vai ganhar menos do que a renda fixa? Você tem que usar a lógica e pensar que o seu dinheiro é finito, então use o melhor possível. E por fim, o 10º mandamento. Aposte num azarão, só para ter o motivo de se desafiar e se divertir. Recompense a sua curiosidade. Então ele quis dizer que você pode ter ações mais arriscadas ou outros investimentos, claro, contando que seja uma parte bem pequena da sua carteira. Você pode ter aqueles ativos que é tudo ou nada, ou sobe 1000% ou você quebra, contando que sejam 1, 2, 3, 5% da sua carteira. Então eu utilizo essa regra para small caps. Não são em si ativos tão arriscados, já que performam muito bem no longo prazo. Eu tenho a Irani de small cap na minha carteira, minha segunda maior posição, praticamente quase igual com a primeira. É uma empresa bem consolidada, indicadores de eficiência excelente, ainda está barata, então eu investi cerca de 30% do que eu tenho hoje. Tem ativos que têm um grau de risco muito maior, mas também o retorno é proporcional, como uma Americanas, uma Oi, uma Magalu. Não estou falando que você deve investir nessas empresas, mas tem pessoas que colocam lá 1% da sua carteira e deixam lá parado, é tudo ou nada, simplesmente para ter a sensação de estar apostando em algo. Então se eu tenho hoje R$17.500 praticamente investido, 1% seria R$170. Não me faria falta e eu poderia ver o que iria acontecer e também ter aquela emoção. Claro, eu prefiro investir em small caps e pretendo ter uma boa parte da minha carteira. Por ser um ativo um pouco mais arriscado, claro, dentro dos limites, ainda assim me proporciona uma rentabilidade maior e eu invisto em empresas reais, mas são mais pequenas. Eu uso o fator tamanho ao meu favor. E pessoal, se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, emojis personalizados, tem acesso a uma planilha de preço teto, controle de dividendos e controle de gastos. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, é um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal. Por último, comente qualquer coisa aqui embaixo, pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão, assim você me ajuda a mostrar para o YouTube que o canal está engajado e ele vai recomendar para mais pessoas.